A identificação do ponto final da titulação, agente métrica, tá? Então, existem 3 métodos importantes que eu já falei para vocês. Então, o método de Moore, o método de Wöhler e o método de Fager, né? Então, no caso do método de Moore, a formação de um precipitado colorido, tá? No caso do método de Wöhler, a formação de um composto colorido solúvel, complexo, e no método de Fager, então, é um indicador de absorção. Então, nós vamos ver cada uma dessas situações aqui. Então, no método de Moore, utilizar a denominação de cloreto e brometo, tá? E o indicador que nós vamos usar é o cromato de potássio, tá? E ele vai formar um precipitado vermelho, um precipitado colorido, quando eu atingir o ponto de equivalência, tá? Então, o princípio, ocorre a precipitação fracionada, eu já mostrei isso para vocês lá em precipitação fracionada. Primeiro vai ocorrer aquele com a prata, tá? Com o cloreto, tá? Com o cloreto. E depois vai ocorrer a precipitação com o cromato. Quando todo o cloreto for titulado, né, todo ele estiver precipitado, então começa a precipitação do cromato de prata, tá? Então, a reação é a seguinte. A primeira reação que ocorre, veja, eu tenho a solução de cloreto, né, misturada com o cromato, tá? Misturada com o cromato. E essas duas reações ocorrem simultaneamente, tá? Simultaneamente não, são sequenciais. Primeiro, eu tenho o cloreto aqui, do sistema aquoso, e a prata, que eu estou titulando, é o meu titulante, meu padrão. É o padrão. Então, estou adicionando a prata sobre a solução contendo cloreto, a água, por exemplo, tá? Então, primeiro, ele vai formar o sal que apresenta o KPS 1 vezes 10 a menos 10, o maior valor de KPS, tá? Então, vai precipitar o AgCl. Então, à medida que for fazendo a titulação e à medida que tiver cloreto em água, vai formando um precipitado branco, um sólido branco que vai se depositando no fundo, então, do Erlenmeyer, tá? No fundo do Erlenmeyer. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui, então, nesse caso, dessas titulações, a solução vai ficando uma mistura aqui, uma solução heterogênea, vai formando uma mistura, tá? Então, a titulação é diferente da ácido base, que fica uma solução, ela muda de cor só, mas a solução fica límpida. Aqui não, aqui nós temos 2 fases, tá? Por isso que ele é um sistema heterogêneo, tá? Então, nesse caso aqui, primeiro, precipita a prata, tá? Precipita o cloreto, perdão, com a prata é o nosso padrão, precipita todo o cloreto, formando sólido, branco, tá? Então, quando eu terminei todo o cloreto, aí começa a precipitação do meu indicador, o cromato, tá? Então, agora o cromato vai reagir com a prata, formando o cromato de prata. E o cromato de prata, então, é um sólido vermelho. Então, a solução de branca passa para uma cor tijolo, uma cor marrom, tá? Então, é o sinal que a titulação terminou. E a constante de produtibilidade do cromato de prata é 1,7 vezes 10 a menos 12. Então, precipita primeiro esse com a maior constante de produtibilidade, depois vai precipitar o segundo com a constante de produtibilidade menor, tá? Então, nesse caso aqui, do método de Moore, recomenda-se fazer um branco. Eu faço uma primeira titulação com um branco. Para obter uma cor mais ou menos aquele marrom. Agora, todas as outras, se eu fazer 3 ou 4 vezes, 5 vezes, tá? A titulação, então todas elas eu devo terminar quando a cor da solução resultante for próximo daquela do meu branco. Aí eu desconto quanto eu gastei no branco, né? Para você ter o cálculo aí para descontar ali quanto foi gasto do titulante, do padrão, né? Para titular padrão. Tá? Então, o segundo método é o método de Wöhler. O método de Wöhler é um procedimento indireto, tá? Para a determinação de íons que precipitam com prata, por exemplo, cloreto, brometo, iodeto e tiocianato. Tá? Então, nesse caso aqui, adiciona um excesso de uma solução de nitrato de prata. Então, por exemplo, lá tem uma solução contendo brometo, vamos mudar aqui, brometo, tá? Então, eu adiciono um excesso de uma solução conhecida de nitrato de prata, tá? Sobre a solução do cloreto. Então, vai ocorrer a precipitação, né, desse nitrato de prata com o brometo, ou com qualquer um dos que eu estiver titulando, com o meu titulado ali, no caso o brometo. Tá? Então, vai ocorrer a precipitação. Só que vai ficar um excesso ainda de nitrato de prata em solução. Tá? Agora, então, esse excesso de nitrato de prata, eu vou fazer uma determinação, vou fazer a titulação dele também, com uma solução padrão de tiocianato de potássio, ou tiocianato de amônio, usando o ferro 3 como indicador. Tá? Usando o ferro 3 como indicador.
Então, é um processo um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu tenho aqui a prata, né? E eu reagi a essa prata lá com a solução que eu quero determinar, né? Então, aqui, parte dessa prata que eu conheço a concentração, reagiu, por exemplo, com o cloreto lá da solução que eu estou fazendo determinação, formando cloreto de prata, e sobrou. Isso aqui é meu excesso de prata, é o excesso. Agora, eu vou titular esse excesso de prata, então, com o tiocianato. Ele vai formar o tiocianato de prata, tá? Que é um complexo, tá? Então, quando encerrar o tiocianato de prata, como eu tenho o meu indicador é ferro, coloco o ferro ali, o tiocianato vai começar a complexar o ferro. Quando acabar toda a prata da solução, tá? Então ele vai reagir com o ferro agora. E o ferro com o tiocianato é um complexo vermelho. Então, nesse caso aqui, o meu indicador, né, é o ferro, porque ele está formando um complexo vermelho com o titulante, que é o tiocianato de potássio aqui, tá? Então, aqui, nesse caso, quando trata-se de complexo geometria, a gente trata de constante de formação. Eu não vou entrar em detalhe, que depois nós vamos estudar isso mais tarde. Tá? Mas a constante de formação também é a mesma coisa. Tá? Ó, pode ver que a 1,5 vezes 10 dá 13, é valor grande. Constante de formação é valor grande. Mas é a mesma coisa. É a relação entre a concentração do tiocianato ferro, tá? Sobre a concentração do ferro vezes a concentração do tiocianato. Tá? E dá um valor bastante grande, significa que é uma reação bastante provável de acontecer, uma reação bastante estável. Tá? Então, o método de Voller. O mais importante aplicação desse método é na determinação indireta de aletos. Tá? Então, nós vimos ali que são os aletos de o cloreto, o brometo, né, iodeto e tiocianato. Tá? Um excesso medido de nitrato de prata padrão é adicionado a uma amostra, e o excesso da prata, então, é determinado, que a gente chama de retrotitulação, como a solução padrão de tiocianato, tá? E usando, então, o ferro como indicador ali. Então, os íons carbonatos, oxalatos e arsenatos não causam interferências nesse tipo de titulação. Ele é mais trabalhoso, tá? Mas tem menos problemas de interferências com esses cátions aqui, né? Com carbonatos, oxalatos e arsenatos, tá? Muitas vezes é importante utilizar esse método de Voller. E o último método, né? Então, é o método de Fages. Tá? O método de Fages, então, usa os indicadores de adsorção. Então, o indicador de adsorção é um composto orgânico que tende a ser absorvido sobre a superfície do sólido. O sólido é o precipitado que ele formou. Então, em uma titulação de precipitação. Idealmente, a adsorção ou dissorção ocorre próximo ao ponto de equivalência. E resulta não apenas em uma alteração de cor, como também em uma transferência de cor da solução para o sólido e vice-versa. Tá? Exemplo desses indicadores. Então, a fluoresceína é uma solução aquosa que se dissocia parcialmente em íons hidrônio e íons fluorescinato, negativamente carregados, né, que são verde e amarelado. Com a prata, eles formam, então, um precipitado, de sete sólidos, formando uma cor vermelha bastante intensa. Além da fluoresceína, nós temos também a eosina, que é uma outra substância também que é utilizada nesse processo. Então, aqui nós temos as três figuras. Então, o precipitado de prata, tá? Isso aqui é no momento que eu estou fazendo a titulação, é antes do ponto de equivalência, tá? É antes do ponto de equivalência. Então, forma o nitrato, forma a prata. Agora, eu já falei isso para vocês, que ele forma aquele precipitado, tá? O sal, só que em torno do sal ocorre uma capa de hidratação. É uma capa de contraíons. Então, aqui eu tenho o AgSL, tá? Uma contracapa aqui de cloretos, tá? E uma contracapa sobre os cloretos de íon sódio. Tá? Na figura 2, o ponto de equivalência sem indicador. A primeira gota do excesso de prata irá formar uma camada de cátions absorvido pelo precipitado, e este, por sua vez, atrairá o nitrato, tá? Em excesso na solução, formando uma segunda camada iônica absorvida. Então, tem o AgCl, tá? E agora ele vai formar, então, uma primeira capa aqui de solvatação de íons prata, tá? E uma segunda capa de hidratação de íons nitrato. Isso sem a presença do indicador. Tá? E na figura 3 também, no ponto de equivalência, só que agora com o indicador. Tá? Então, o indicador vai se absorver. Então, o nitrato não se absorve, quem vai se absorver vai ser o indicador. Tá? Então, a fluoresceína vai se absorver sobre o precipitado, né? Então, a fluoresceína será atraída preferencialmente pela prata em excesso, absorvida, e com isso promoverá alteração no meio, alteração de cor no meio, tá? O que indica o final da titulação.
Então, veja também que não é uma reação, é uma adsorção, tá? Por isso que os indicadores são chamados de indicadores de adsorção, tá? Então, o método de Fages, os indicadores, partículas de HCl coloidal encontram-se negativamente carregadas em virtude da absorção do excesso de cloreto. O que nós mostramos aqui, então, nessa primeira transparência aqui, né? Nessa primeira figura aqui da transparência. Tá? Os ânions do corante são afastados dessa superfície por repulsão eletrostática e conferem à solução uma cor verde amarelada. Tá? Após o ponto de equivalência, entretanto, as partículas de HCl absorvem fortemente os íons Ag+, e então adquirem uma carga positiva, que é essa segunda situação aqui. Tá? Que é essa segunda situação aqui. Então, aqui agora, os ânions fluorescinato, né? Então, são atraídos pela camada de contraíons, né, de prata que envolve cada partícula de HCl coloidal. E o resultado líquido é o aparecimento de uma cor vermelha, do fluorescinato de prata na camada superficial da solução ao redor do precipitado sólido. Então, nós vamos ter essa situação aqui. Ó. Antes do ponto de equivalência, uma solução verde amarelada, aqui está mais amarelo do que para verde, né? Mas eu tenho o cloreto que vai se formando, né? Eu estou titulando cloreto com prata, tá? Então vai formar o cloreto de prata. Então, em torno do cloreto primeiro se forma o cloreto, né? E uma capa de nitrato. Isso aqui, digamos que há uma repulsa com o indicador. O indicador é negativo também, ele é repulsado. Agora, após o ponto de equivalência, então, eu tenho a formação, um excesso, né? Da capa de solvatação de íons prata. Agora a carga é positiva. Agora o indicador, então, é atraído para... Então, ele fica absorvido na superfície desse precipitado. E agora a coloração do precipitado adquire uma cor avermelhada, que transfere para a solução, então, essa cor avermelhada que indica o final da solução, da titulação. Então, eu tenho aqui o H-IND, que é o fluorescinato, né? Em presença de água, né? Aí eu tenho, então, aquele amarelo, esverdeado, né? Cor esverdeada, amarelo esverdeado, e aqui eu tenho o IND-, que vai se absorver sobre o precipitado, ao invés que ele tem carga negativa, IND-, absorvido na superfície do precipitado, tá? Que tem uma contracapa positiva de íons prata, tá? Então, agora eu vou ter aquela cor vermelha, essa cor avermelhada, tá? Nessa situação aqui. Tá? Então, no caso aqui, o indicador fluorescinato, né, em água, ele forma o IND-, né, que é o indicador negativo, né? Então, se não tiver carga positiva, nesse caso aqui não tem carga positiva, ele é o verde amarelado. Tá? Agora, quando tiver a carga positiva, então, esse indicador vai atrair sobre a superfície do precipitado, formando aquela coloração vermelha, então, que nós falamos ali na transparência. Tá? Então, o método de Fages, vantagens, pode ser determinar iodeto, desvantagem, alto custo do indicador, em certos indicadores o ponto de viragem não é perceptível. Titulações envolvendo indicadores de absorção são rápidas, exatas e confiáveis, mas a aplicação é limitada a poucas reações de precipitação, onde o precipitado coloidal é formado rapidamente. Tá? Então, em função dessa formação de coloide, que ocorre, então, a mudança de cor com o indicador. Tá? Então, nesse caso, o método mais utilizado aqui de todos eles, o método de Voller, vocês já viram que é meio complicado. Tá? Essa recapitulação, ela é complicada. Primeiro a gente vai precipitar a solução com uma solução conhecida, né, de nitrato de prata, e depois vai ter que titular o excedente de nitrato de prata. Ela é mais trabalhosa. Tá? É mais trabalhosa. E o método de Fages também depende do indicador. Então, desses 3 métodos que eu mostrei para vocês aqui, o mais utilizado é o método MOR. Tá? Esse é o mais utilizado. Então, nem todos... eu, por exemplo, muito poucas vezes trabalhei com o método de Fages ou o método de Voller. Eu trabalhei sempre com o método de MOR. Tá? Então, em controle de qualidade de água, né, o pessoal sempre trabalha com o método de MOR. Ele é o mais utilizado. Mas são os métodos que existem e que podem ser aplicados em situações distintas, né? Como nós já mostramos aqui para vocês. Tá? Então, no caso do método de MOR, tá? No caso do método de MOR, nós temos uma curva, né, de titulação, tá? E aqui é onde eu tenho o ponto final da titulação. Tá? E aqui é onde eu tenho o ponto de equivalência. Tá? Então, aqui é quando o indicador, né,
o cromato lá muda de cor, né? Ele muda de cor, a titulação muda de cor. Então, vê que há uma pequena separação entre ponto de equivalência e o ponto final. Tá? Mesmo aqui, mas esse desvio é imperceptível.